É 10 de agosto de 1628, Estocolmo, Suécia. Uma multidão se reúne no porto. Eles celebram. O maior navio de guerra do mundo está aqui. O Vasa, símbolo do poder sueco. Canhões de bronze reluzem. Esculturas douradas brilham. 200 homens a bordo. Famílias acenam do cais. O navio zarpa. Navega 1.300 metros. Uma rajada de vento o atinge. O navio inclina. Endireita. Outra rajada, mais forte. O Vasa inclina de novo. E não volta mais. A água jorra pelas portinholas dos canhões. Em menos de 20 minutos, o orgulho de uma nação desaparece sob as ondas, levando 30 vidas com ele. Como isso foi possível? Como a joia da coroa sueca afundou antes mesmo de deixar o porto? A resposta é um paradoxo. Uma falha tão pequena, mas tão fatal, que permaneceu um mistério por mais de 300 anos. E tudo começa com um rei impaciente. Em 1625, a Europa está em guerra. A Guerra dos 30 Anos. O rei da Suécia, Gustavo Adolfo, quer dominar o Mar Báltico. Ele precisa de uma arma definitiva. Uma fortaleza flutuante. Ele encomenda o Vasa. Mas não é apenas um navio. É uma declaração. O navio mais poderoso já construído. 64 canhões pesados de bronze. 2 andares de poder de fogo. Nenhum navio no mundo tinha isso. O rei é o nosso protagonista. Ambicioso, visionário, impaciente. O antagonista não é uma pessoa, é algo muito mais sutil. Uma ideia, uma medida. 4 centímetros. O rei contrata os melhores construtores da Europa, mestres holandeses. O principal, Henrik Hybertsson, é uma lenda. O problema? Henrik fala holandês. Seus carpinteiros falam sueco. E mais importante, eles medem o mundo de formas diferentes. Literalmente. O plano original do navio é aprovado. A construção começa. Então o primeiro erro acontece. O rei Gustavo Adolfo, a centenas de quilômetros de distância no campo de batalha, muda de ideia. Ele ouve que seus inimigos estão construindo navios maiores. Então, ele envia uma nova ordem. O Vasa precisa ser maior, mais longo. E, crucialmente, precisa de um segundo andar de canhões. Uma mudança drástica no meio do projeto. Henrik, o mestre construtor, protesta. Isso nunca foi feito antes. É arriscado. Mas o rei insiste. A ordem é absoluta. A equipe enfrenta um desafio impossível. Eles precisam adaptar um projeto existente a uma nova, perigosa ambição. A quilha já está pronta. Eles esticam o navio, começam a construir para cima. E aqui, a diferença fatal entra em cena. Os engenheiros holandeses trabalham com o pé de Amsterdã, que tem 12 polegadas. Os suecos, com o pé sueco, que tem 11 polegadas. Uma diferença de 4 centímetros por pé. Parece pouco, mas na escala de um navio de 69 metros, o erro se multiplica. Partes do navio são construídas usando uma medida. Outras partes usando outra. O lado esquerdo do navio acaba sendo mais pesado que o direito. Uma assimetria invisível, mas mortal. A tensão aumenta. No meio da construção, a tragédia. O mestre construtor, Henrik Hybertsson, adoece e morre. Seu aprendiz assume. Mas ele é menos experiente. Ele herda um projeto caótico, com ordens conflitantes e 2 unidades de medida diferentes, sendo usadas ao mesmo tempo. Ninguém percebe a discrepância matemática que cresce dentro da madeira. Enquanto isso, o rei envia mais cartas, pressionando por velocidade. O navio tem que estar pronto. Agora. O prazo é mais importante que a perfeição. A pressa se torna o inimigo silencioso. Eles terminam o casco e os convéses. Agora, os canhões. 64 peças de bronze, pesando mais de 80 toneladas no total. Colocá-los nos convéses superiores é como colocar um elefante no topo de uma canoa. O centro de gravidade do navio sobe perigosamente. A crise é iminente. O vice-almirante responsável faz um teste. Ele pede a 30 homens que corram de um lado para o outro do convés superior. Após 3 corridas, o navio balança tanto que ele ordena que parem. O teste é um fracasso claro. O navio é instável. Perigosamente instável. Ele deveria relatar isso ao rei. Deveria parar a viagem inaugural.
Mas como dizer não a um rei absoluto e impaciente? O medo fala mais alto que a prudência. O almirante não diz nada. Ele autoriza a partida. O navio está condenado antes de tocar a água salgada. A combinação de erros é catastrófica. Um rei apressado. Um design modificado no meio do caminho. A morte do arquiteto principal. E a falha de comunicação fatal. Os 4 centímetros de diferença entre as réguas. O lado esquerdo, mais grosso e pesado. O topo, pesado demais. O fundo, leve demais. A viagem inaugural é uma formalidade para um desastre anunciado. 1.300 metros. É tudo o que ele consegue navegar. O resto é história. Uma história submersa por 333 anos. Se você está achando essa história de erros em cascata fascinante, imagine o que mais a história esconde. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações. Continuamos em um instante. Em 1961, uma equipe de arqueólogos suecos, liderada por Anders Franzen, realiza o impossível. Eles localizam e içam o Vasa do fundo do porto de Estocolmo. O navio está incrivelmente preservado pela água fria e sem oxigênio do Báltico. É uma cápsula do tempo. E dentro dela, a resposta. Os arqueólogos encontram os esqueletos daqueles que não conseguiram escapar. Homens, mulheres e até crianças que estavam a bordo para a celebração. Eles encontram os pertences, as roupas, as ferramentas. A tragédia ganha um rosto humano. E entre as ferramentas, a prova definitiva do erro fatal. Os arqueólogos descobrem 4 réguas de medição no navio. 2 delas estavam marcadas em pés suecos, de 11 polegadas. As outras 2, em pés de Amsterdã, de 12 polegadas. A validação arqueológica estava ali. A prova física. Eles construíram 2 navios em um, sem perceber. Uma colagem matemática que estava destinada a afundar. As consequências foram enormes. A Suécia não perdeu apenas seu navio mais caro. Perdeu prestígio. Perdeu poder. A investigação na época culpou ninguém. Como culpar a ambição de um rei ou um erro de cálculo que ninguém entendia? O desastre foi visto como um ato de Deus. Mas hoje nós sabemos a verdade. Não foi o destino, foi a física. Foi um lembrete brutal de que mesmo os maiores projetos podem ser derrubados pelos menores detalhes. Hoje, o Vasa não é mais um símbolo de fracasso. Ele está em seu próprio museu em Estocolmo. Mais de 98% do navio é original. É a embarcação do século XVII mais bem preservada do mundo. Milhões de pessoas o visitam todos os anos. Eles não veem um desastre. Eles veem uma lição. Uma lição sobre orgulho, pressa e a importância de medir 2 vezes. Aquele erro de 4 centímetros, que custou um reino, nos deu uma janela inestimável para o passado. O maior fracasso da engenharia naval sueca se tornou seu maior tesouro arqueológico. Você já visitou o Museu do Vasa em Estocolmo ou gostaria de ir? Me conta aqui nos comentários. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para mais histórias como esta. Até a próxima!